estamos vendo como esta mulher bela, amada, escolhida, preciosa de Jesus. E Ele olha para nós, e Ele olha para ela e diz que ela é uma mulher, né, linda, maravilhosa, e Ele está se declarando ali para ela. E muitas vezes nós estamos dessa forma, né, cansada, tanto correr para lá, cansada de cuidar de pessoas, de cuidar de ministério, de cuidar da nossa casa, talvez cuidando dos nossos filhos, e esquecemos de quem somos nós, esquecemos de cuidar de nós mesmos, e muitas vezes também nos achamos feias, assim como Sulamita, ela se achou feia, e não porque ela não se sentiu cuidada, porque ela estava cuidando da vinha dos seus irmãos, sendo forçada a cuidar das vinhas dos seus irmãos. Mas ela esqueceu que também ela tinha uma vinha, e ela não conseguiu cuidar da sua vinha. E muitas vezes a vinha é nós mesmos, dentro de nós mesmos, cuidamos de tantas coisas, cuidamos de todo mundo, menos dentro de nós. Menos dentro de nós, trabalhamos, corremos, íamos de lá para cá, vimos, visitamos pessoas e olhamos, chegamos na nossa casa e muitas vezes nós deitamos no nosso travesseiro, colocamos a cabeça no nosso travesseiro e não nos vemos quem nós somos. E nós vivemos assim. Mas Deus, Ele olha para nós e vai dizendo assim: você é filha amada. Você é preciosa, você é escolhida, você é remida, Ele te resgatou, Ele te perdoou, Ele te escolheu, você é abençoada, você é protegida do Pai, e você é amada e você é escolhida dEle. E de Deus nos fez assim, e muitas vezes nós perdemos a nossa essência no meio do caminho, e vamos nos colocando coisas dentro de nós, sem saber quem nós somos. Palavras proferidas, muitas coisas. Nós somos um vaso lindo, maravilhoso como esse daqui que Jesus nos fez. Mas aí chega alguém e diz uma palavra para você, ela entra dentro do nosso coração e vai contaminando a nossa essência. Ela contamina a nossa essência com as palavras que recebemos, com o que nós ouvimos, com o que andam dizendo de nós. E esse vaso vai enchendo e vai contaminando a essência que Jesus colocou dentro de nós. E nós vamos nos esquecendo que somos essa filha amada do Pai. E perdemos a identidade no meio do caminho. E não sabemos quem somos mais. Mas Jesus, Ele está aqui para nos curar. Jesus, Ele está aqui para nos mostrar que nós somos essa filha amada, escolhida dEle, que Ele te escolheu. E quando você se vê em Deus, você olha para você, as coisas não te abalam mais, porque você se olha e vai dizer: eu sou essa filha resgatada do Pai. Eu sou essa filha que Ele resgatou e me amou e me tirou lá do lamaçal da onde eu estava, me resgatou e me colocou aqui e me fez essa mulher linda, preciosa, joia rara do Pai. É essa que Jesus nos fez, é assim que Ele nos fez. Como eu disse ali, essa princesa é você. Eu sou única. Você é única. Não tem outra forma. Jesus te fez, não te fez. Não tem outra forma igual você, missionária. Não tem outra, Geu. Não tem outra missionária. Não tem outra pastora Paula. Não tem outra igual a você. Você é a única. Você foi escolhida por Ele a dedo. E por isso Deus te escolheu. Ele te fez promessa sobre a sua vida. De ser essa mulher preciosa. É por isso que você está aqui hoje. Eu deixo para a missionária dar continuidade, em nome de Jesus. E eu quero que vocês se coloquem de pé. E que você possa refletir. E muitas vezes, nós conhecemos o amor de Deus, a extensão do amor de Deus, nos dias mais difíceis da nossa vida. Muitas vezes nós estamos passando na sombra do vale da sombra da morte, talvez mesmo à mesa de uma cirurgia, de um hospital, não UTI, talvez na beira de um cemitério, talvez em algum lugar nós escolhemos que ali Deus nos ama. Ali Deus nos escolheu verdadeiramente, se estamos de pé, se estamos ali enfrentando as situações, porque Deus nos ama. Porque Deus nos escolheu. Se você está passando por algo na sua casa, se você está passando por algo na sua vida, lembra-se que Jesus está ali, porque Ele escolheu você como uma princesa, filha amada do reino. Você é princesa do reino.
Você é princesa de Deus. Olha para dentro de você, faz uma análise. Reflita o que está se passando com você hoje, de que forma que você tem vivido hoje e quem você é, essa mulher em Deus. E quando você se vê essa mulher em Deus, você vai lembrar que nada é como nós somos, mas sim é sobre Deus, o que Ele faz sobre nossa vida, o que Ele é sobre nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Pai que nós servimos. Esse é o Deus que nunca te abandonou, que nunca te deixou. Esse é o Pai que te escolheu e cuidou de você nos mínimos detalhes. Eu não sei de que forma que você chegou aqui hoje, mas lembra que esse Deus é Pai, é Pai. Ele é Deus que te escolheu, grande, soberano Ele é sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Que você possa glorificar e exaltar o nome dEle nessa noite. E saber que Ele está cuidando de cada uma de você aqui. Esse momento hoje foi marcado pelo Pai. Há dias eu tenho orado e falado com o Senhor. Deus, marca este momento com as tuas filhas, Senhor. Porque eu sei, Senhor, Pai querido, que cada uma de nós precisa desse momento contigo. Precisamos dessa cura interior. Precisamos que a nossa alma tem que ser resgatada, Senhor, Pai querido. E precisamos, Senhor, entender que o Senhor é Pai. Que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Que o Senhor nos ama. E Ele nos escolheu para estar aqui hoje nesse momento, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Pai, és bem-vinda aqui neste lugar, Espírito Santo. És bem-vinda aqui, Pai querido. Vai abraçando as tuas filhas, Senhor. Que o vento do Espírito, Pai, possa, Senhor, passar nessa noite. Vai tocando, Senhor, os corações, Senhor, nessa noite. Vai trabalhando, Pai. Vai arrancando, Senhor, Pai querido, todos os impedimentos. Todo espírito de embaraço, Senhor, Pai querido, nessa noite, Pai. Aquilo que vem como um atrapalho, Deus poderoso, que vem atrapalhando as tuas filhas de estar na tua presença, Pai, te adorando. Aquelas, Pai querido, que estão aqui, Pai, entroniza na alma delas, Senhor, Pai querido, tocando, quebrando, Senhor, toda algema, toda armadilha de Satanás essa noite, Pai, contra a tua palavra, Pai. Tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que o inimigo tem projetado, Deus, nós quebramos agora em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais e mais daquilo que imaginamos, daquilo, Senhor, meu Deus, Pai querido, que queremos ou pensamos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que está, Senhor, Pai querido, está acima de tudo e todas as coisas. Sabemos que o Senhor é soberano, Pai. Assim nós podemos provar, Senhor, da boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, que ela é permissiva sobre a nossa vida nessa noite, Pai. E eu creio, Senhor, meu Deus, que é uma palavra liberada do trono sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Usa a tua filha, Senhor, poderosamente. Usa o ministério de louvor, Senhor, Pai querido. Usa, Senhor, a cada um, Senhor, que está aqui nessa noite, para exaltar e glorificar o teu nome, Jesus. Nós bendizemos o teu nome nessa noite, Pai, porque o Senhor é bem-vindo neste lugar. O Senhor é bem-vindo, Senhor, Pai querido. Visita, Senhor, a cada alma que está aqui. Que ela não venha sair da forma que elas entraram por aquela porta, Pai. Mas que elas venham sair daqui, Pai querido, cheia do poder, glorificando e exaltando o teu nome. E sabendo e dizendo que o Senhor é Deus. E o que o Senhor fez sobre a vida de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos glorificar com as palmas, Senhor, para Jesus, em nome de Jesus. Enquanto isso, o ministério de louvor vai estar adorando em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém? Como aquela mulher que chegou aos pés do Senhor e derramou o de melhor que tinha nos pés do Senhor, essa noite você derrame para o Senhor. Entrega aquilo que você tem de melhor para Ele. Não poupe esforços, não poupe emoções, não poupe nada. Entregue tudo aos pés do Pai. Entregue tudo a Ele esta noite. Se o Senhor tocar os meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar
quando a gente se converte, quando a gente tem um contato com Deus, a gente nunca consegue ser a mesma pessoa. A Bíblia conta para nós que quando Jesus estava, toda vez que Jesus passeava, toda vez que Jesus saía para uma cidade longa, toda vez que ele parava, tudo mudava. Pessoas ressuscitavam, pessoas mudavam de vida. Zaqueu, quando viu Jesus passando e teve contato com Jesus, ele mudou completamente a sua vida. E às vezes nós nos perguntamos, será que estamos mudando a nossa vida depois do contato com Cristo? Alguns tempos atrás aqui, o Senhor tem tocado meu coração para falar sobre isso. Eu vim aqui e falei sobre Jonas. Falei que Jonas estava indo sobre o mar. Deus falou, vai a Nínive, e lá você vai fazer algo que eu te mandei. E Jonas não faz aquilo que Deus mandou. Tempos atrás eu descobri os nós no pulmão e eu comecei a ficar preocupado, comecei a me preocupar. E agora eu que faço as coisas em casa, eu que faço tudo. E agora o que vai ser da minha família? Porque minha mãe tem a minha agora e agora? Eu desci aqui embaixo depois de falar sobre Jonas e Deus fala comigo, hoje você falou sobre Jonas, mas era para você. Aquilo que você estava pregando em cima do altar era para você. E aquilo Deus falou grandemente comigo. Porque às vezes nós não conseguimos, temos contato com o Senhor, mas não conseguimos descansar no Senhor. Não conseguimos falar para o Senhor, Senhor, agora toma o meu coração, toma tudo que o Senhor, toma tudo para o Senhor. Porque a minha vida agora é tua, Pai. Eu descanso nos seus braços e a partir disso nós corremos. Quando Deus coloca a situação na nossa frente, nós corremos. E Deus tem falado, não corra. Deposita a sua vontade, deposita o seu coração no Senhor. Porque nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Nunca mais aquilo que antes te afligia hoje vai ser. Porque o Senhor tem coisas boas para nós, o Senhor tem algo novo para nós. Isso o Senhor está falando sobre mulheres essa noite. Hoje é noite de mudança. Hoje é noite de renovarmos o Senhor. Vamos continuar falando disso. Abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar o sonho de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus de Nazaré, ele já deu ordem pra acalmar o mundo. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar o sonho de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai
chegar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai. Eu sou Jesus de Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus de Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Comece a pedir nesta noite para o Senhor. Fale para o Senhor, a casa já está arrumada, estamos esperando o Senhor esta noite. Estamos todos de coração aberto para o manifestar do Espírito Santo. Seus olhos nesse momento e conjecture comigo, pense comigo. Deus vem a Abraão já é de idade, e ele fala assim: eu vou te dar uns filhos. Ele pergunta para Deus: o que há de dar para mim? E Deus fala para ele assim: eu vou te dar os filhos, olhe para o céu e conte as estrelas. Consegue contar?
esse é o número de filhos que eu vou te dar. Essa vai ser a sua geração. E Abraão já é de idade, a sua esposa também, Sara, a sua esposa também. E mais para frente o tempo vai passando e Sara fala para Abraão: eu não consigo ter filho, Deus me impede de ter filhos. E toma Agar e deixa filho com ela. Então nasceu Ismael. Ela quis apressar a promessa do Senhor, tomando pelas suas próprias mãos. Deus, ele falou, não é o tempo, mas ela quis tomar suas próprias forças e falar, não, o tempo é agora, porque senão não vai se cumprir a promessa que ele falou. Então, ela se sente depois menosprezada por Agar, porque Agar ela começa a gerar um filho. Agar foge, e Agar está no deserto. O anjo do Senhor encontra ela lá e fala assim, mulher, o que está fazendo aí? E ele manda ela voltar de novo. Volta para a sua senhora, e humilha-te e volte para ela. Então ela volta, e um tempo depois, quando Isaac nasce, Sara fala assim, agora não, agora o meu filho da promessa nasceu, eu não quero mais esse menino aqui, porque eram duas promessas numa mesma casa, porque Ismael foi prometido uma grande nação também, e ele também foi prometido. Então Abraão levanta de manhã, pega um odre com água, e pega um pão e fala, ó, pode ir. E quando mais para frente a gente vê que ela está no meio de um deserto, a sua água acabou, o seu filho está chorando num canto, ela está no outro, ela deixa o seu filho, não, fica aí porque eu vou ficar aqui, porque eu não quero ver você morrer. E pelo choro da criança, Deus fala assim, eu ouvi o choro da criança. E você vê, aquele momento era o momento que ela chegou e ela chorou, mas era um momento que ela, uma mulher de Deus como Ana, era um momento de clamar. Deus escutou o choro do filho, mas não o clamor da mãe. Aquilo, às vezes nos encontramos desesperados como ela, como Agar. Estamos em meio ao deserto, estamos vendo toda aquela situação, o deserto gigante, tudo tomando a nossa conta, e esquecemos que quem é o centro de tudo. Esquecemos que tivemos encontro com Ele no deserto lá passado. É só chamar que Ele vai aparecer. É só chamar que o poço vai aparecer para a água jorrar. E nessa noite, você está no meio do deserto, o filho está chorando, o deserto está escaldante. Então fale para o Senhor, clame, chore e fale, Senhor, eu estou aqui e o poço aparecerá com a água. Chame nesta noite, clame, se derrame aos pés do Senhor. Uma coisa vou pedir e deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa e deixa eu ficar desse lugar e todos os dias da minha vida. Uma coisa eu vou pedir e deixa eu ficar nesse lugar e todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Adore, adore. Nós adoramos aquele que faz evento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz Deus e Deus. Nós adoramos aquele que faz evento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz Fogo aos seus ministros. Nós somos teus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos
somos teus ministros. Queremos queimar, deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Mas que ser bem-vindo e nós te desejamos outra vez. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Ai, e mais que ser bem-vindo e nós te desejamos outra vez. Espírito Santo, nós te pedimos. Nós pedimos novamente a tua presença. Nós pedimos novamente para que o Senhor se faça presente. Pedimos de novo. Pedimos para que o Senhor faça novamente o que o Senhor fez em Atos 2. Queremos novamente pedir para o Senhor que enche esse lugar. Que enche esse lugar. Queremos ser batizados com o Espírito Santo. Queremos ser cheios. Te pedimos de novo essa presença. Te pedimos de novo. Sabemos que um vaso somente pela metade ele não pode passar a unção para outro. Então queremos ser cheios, queremos ser cheios, queremos ser cheios. Nós te pedimos de novo, nós clamamos a ti. Peça para ele novamente. Faz de novo, faz de novo. Seu povo ama-te mais uma vez. De novo, de novo. Teu povo ama-te mais uma vez. De novo. Vai de novo, vai de novo. Teu povo ama-te mais uma vez. De novo. E vai de novo. O teu povo e clama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Aqui, mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Mais uma vez, mais uma vez. O que dizer? Espírito Santo. Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, Glória a Deus, agradecemos a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Oh,
Glória. Noite abençoada na presença do Senhor Jesus. Quero convidar aqui a missionária Jéssica, que está com a oportunidade. A oportunidade é dela e depois ela pode estar convidando a missionária Ana, orando por ela. E a palavra vai estar com a missionária Ana Flávia, amém? Glória a Deus. Que você sente na liberdade e deixa Deus trabalhar na sua vida e Deus falar com você, fazer, curar aquilo que Deus precisa fazer na sua vida nessa noite. Eu creio que Ele irá fazer, amém? Glória a Deus, aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quantas puderam sentir nesta noite? Glória a Deus. E eu quero te dizer que é só o comecinho. É só o comecinho, porque o nosso Abba, o nosso Pai, Ele já se faz presente em nosso meio. E Ele não marcou esse encontro por acaso, não. Olha, todas nós, cada uma, olha para a sua digital, agora, neste momento. Princesas do Senhor. Você é única. Essa digital, você não encontra igual. Nós somos únicas, nós somos vaso escolhidas pelo Senhor. E nesta noite eu já quero convidar aqui a nossa missionária que está com a palavra, com a oportunidade. Ei, abra o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus está fazendo uma linda obra nesta noite. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir e falar contigo em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estender as nossas mãos para abençoar a nossa missionária. Nos encontramos muito felizes e alegres porque a casa está cheia de visitantes, de princesas do Senhor, amém? Senhor meu Deus e amado Pai, desde já graças te damos, ó Pai, pela vida da nossa missionária Ana Flávia, Senhor, que assim que recebeu esse convite, Pai, ela recebeu de coração aberto, Senhor, e está aqui para ser vaso, instrumento nas tuas mãos, Senhor. Capacita ela, usa poderosamente, Senhor, nesta noite, que possamos receber esta palavra, Pai, e dar muitos frutos para a honra, glória, louvor e adoração do teu santo nome. Desde já nós já te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A amada igreja diz amém. Eu cumprimento as amadas com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Não, acho que pode ser melhor. Eu cumprimento as amadas com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aqui está as princesas do Senhor, as amadas, pode se assentar. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite, cultuando ao nosso Deus, o nosso Pai, nesse momento tão lindo que o Senhor reservou para cada uma de nós. Eu gostaria que você olhasse para essa preciosa que está sentada do seu lado e que você dissesse para ela: que bom que você veio. Você é amada, você é maravilhosa, você é preciosa, você é valorosa. Essas somos nós. E acima de tudo, você é filha do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Jeová Rafá, do Jeová Jirê, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Pai, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque quando nós sabemos quem nós somos, não é qualquer vento que nos balança. Porque nós não somos filhos de qualquer um ou de qualquer pessoa. Nós temos um Pai. E Ele é poderoso. Aleluia! Eu sou a missionária Ana. Conforme eu disse, estou muito feliz de estar aqui nessa casa para celebrar ao Rei Jesus com as irmãs nesta noite. Sou casada com Oliveira. Temos 3 filhas, 3 princesas mais lindas desse mundo, Gabi, Karine e Carol. E aí então nós já ganhamos 2 filhos com isso, que a família cresceu e vieram os genros, o Luiz e o Kelvin.
E creio que Deus está preparando o terceiro da Carol. O Senhor nos presenteou com a nossa neta Jade, filha da Gabi, e agora está vindo Ana Flor, em homenagem à vovó. E eu fiquei muito orgulhosa. Isso é bênção. Isso é prosperidade. É ver o Senhor trabalhando no centro da nossa família. O Senhor fazendo a gente ver as próximas gerações. Então eu louvo a Deus. Eu agradeço a missionária Rose pelo convite, por essa mulher forte que ela é, uma mulher guerreira, uma mulher de oração, uma mulher com quem eu olho e vejo muita força, muita robustez, uma mulher cheia de Deus que tem cada dia avançado no reino. Os ventos vieram sobre a vida dela, mas ela permaneceu fiel e forte no Senhor. Que o Senhor possa te recompensar. Eu também te amo em Cristo Jesus. Quero agradecer ao pastor Alex pela oportunidade de estar aqui nesta noite, congregando, cultuando a Deus, pastor, com essa família Batista Betel. Meu muito obrigada. Meu pastor é o pastor Caio, nós fazemos parte ali do Ministério Bevan, mandou um abraço a toda essa igreja, me abençoou para estar aqui nesta noite. Quero agradecer a Geu, a Rose, que está aqui comigo nessa noite, congrega conosco lá. Geu, ela caminha muitos anos comigo, então eu glorifico a Deus. Às vezes, quando nós temos missão fora, ela vai dirigindo e nós vamos orando, ela me leva, ela me traz, aonde eu vou, ela me acompanha. Então, eu agradeço a Deus pela vida dela. Glória a Deus. E agradecer ao Senhor, acima de tudo, por essa oportunidade. Amada, você está aqui hoje porque Deus tem algo para a sua vida e para a minha vida nessa noite. As coisas de Deus não são coisa do acaso. E o mais interessante é que quando a missionária me fez o convite, então a gente já começa a orar e interceder por cada uma que vai estar aqui nessa noite. Muitas eu já conheço e outras ainda eu não conheço, mas o Senhor conhece cada uma, porque a palavra dele, que é poderosa, ele diz que ele conhece até os fios dos nossos cabelos. Então ele já sabia que nessa noite você estaria aqui para receber algo que o Senhor tem para as nossas vidas, nesse ambiente tão lindo, preparado para receber as princesas do rei nesta noite. Muitas vezes o nosso coração, ele anseia por algo, e a gente fala assim, eu quero estar lá. Mas se o Senhor não permitir, você não consegue chegar. Em fevereiro, nós tínhamos uma missão lá em Água Boa. Então, estava tudo preparado para irmos. Então, nós iríamos, e meu esposo, a minha filha Carol, a Geu e a Ana Paula. E um dia antes da viagem, a Geu cai no banheiro e quebra a perna. Estava tudo pronto. Havia uma igreja esperando, 3 dias de trabalho naquele lugar. Mas o Senhor não permitiu que a Geu fosse. Então, que você possa ter esse entendimento que muitas vezes, se o Senhor não permitir, você não chega em lugar nenhum. Às vezes Ele está te livrando, ou às vezes não é permitido que você chegue. Então, se você está aqui nessa noite, eu gostaria que você desse lugar para aquilo que o Senhor quer falar a cada coração. Quando você adentrou ali, o Senhor, Ele é tão majestoso e poderoso que nada dele é por acaso. Quando você entrou ali, era uma dinâmica, mas são palavras proféticas, foram liberadas sobre a sua vida, sobre a minha vida. E ali nós ouvimos que eu sou abençoada, eu sou filha amada, eu sou transformada. Então nós fomos declarando e repetindo quem nós somos. Então você está aí no seu lugar, então você já sabe quem você é. Filha de quem também você é. E nessa noite, amadas, eu amo muito ir aonde o Senhor me envia. Mas eu também sempre digo que eu não vim aqui
para massagear ego de ninguém. Eu vim aqui para falar aquilo que o Senhor pediu que eu declarasse nesta igreja. Então, que você possa abrir o seu coração, que você possa quebrar toda barreira que possa impedir daquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas nessa noite. O Senhor, Ele quer fazer algo lindo. Você já sabe quem você é. E quando eu entregava o jejum nesta manhã por este trabalho, o Senhor, Ele muda a palavra. E eu queria falar, preparada a palavra para falar quando a mulher chega aos pés de Jesus e ela quebra algo de mais valioso, que era o vaso de alabastro. E aí o Anderson vai e fala sobre isso. E quando eu entregava o jejum, o Senhor falou assim: não é essa a palavra. Eu quero que você fale sobre a mulher encurvada. Então eu gostaria de convidar você a ir comigo lá em Lucas. Aleluia. Vocês me perdoem se eu tossir. A garganta está um pouco seca. Vamos lá. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Quem for achando aí, eu amo em igreja pentecostal, que dá glória a Deus, aleluia, manifesta a graça de Deus sobre este lugar. Por favor. Então você tem liberdade, aqui é a casa do nosso Pai. Enquanto a gente está glorificando, o demônio está batendo em retirada das nossas vidas. Então você tem liberdade para glorificar, você tem autoridade para glorificar o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Quem já achou aí, diga glória a Deus. Aleluia. E diz assim a poderosa palavra do Senhor: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, repita comigo, espírito de enfermidade, havia 18 anos, repita comigo, 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou assim e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Aleluia, glória a Deus. E pôs as mãos sobre ela, e logo endireitou e glorificava a Deus. Então, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, mas não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós os seus bois, ou jumento, e não o leva de beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a quanto 18 anos Satanás tinha presa. E disse ele essas coisas: todos os meus adversários ficaram envergonhados, mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós louvamos a tua majestade santa nessa noite, nós glorificamos o teu nome. Pai, nós lemos a tua palavra que é poderosa, tem poder para curar, transformar, libertar. Que nesta hora, Pai, o Senhor possa visitar cada coração aqui. Que o Senhor possa tirar, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda ansiedade, toda preocupação. O Senhor venha tirar tudo aquilo que possa amarrar, prender alguém, ó Deus, de receber aquilo que o Senhor tem nessa noite. Pai, nós declaramos, Pai, que o Senhor é bem-vindo a manifestar a glória e a graça do Senhor sobre esse ambiente.
frente. Há uma atmosfera espiritual preparada aqui neste lugar. Aqui estão reunidas suas filhas, e a palavra do Senhor diz que aonde duas ou mais estiverem, o Senhor se faz presente. Então o Senhor está neste lugar. Manifesta do teu poder, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor. Uma pessoa enferma 18 anos. Se não bastasse ainda a enfermidade, ela foi se inclinando e se encurvando. Uma pessoa encurvada, ela não consegue olhar para frente, ela só consegue ver o chão onde ela pisa. Então se torna uma pessoa oprimida, uma pessoa sem esperança, uma pessoa que não tem alegria, uma pessoa que vive numa escravidão. Assim era a vida dessa mulher. A Bíblia não relata qual é o nome dessa mulher, mas nós aprendemos muito com essa passagem. 18 anos ela estava aprisionada por demônios. Nós não sabemos qual foi os tipos de demônio que aprisionaram ela por 18 anos. Mas nós sabemos que brecha em nossas vidas abre legalidade para demônios atuarem em nossas vidas. E talvez você está falando assim, pensando aí, eu saí um sábado à noite, deixei a minha casa, deixei a minha família para ouvir falar de demônios. Eu estou aqui para pregar a palavra, para falar que Jesus cura, para falar que Ele liberta, para dizer que Ele liberta pessoas de cativeiros espirituais, para dizer que você dê lugar hoje para o Senhor trabalhar na sua vida. Você vai sair daqui liberta, para a honra e glória do nosso Deus. Porque não são só demônios que nos aprisionam, cativeiros espirituais, raízes de amargura também nos deixam aprisionada. E nós vamos tornando uma mulher pesada e também encurvada. E o Senhor nos fez mulheres eretas, mulheres para andar com a cabeça erguida. Então nessa noite eu quero falar sobre esses cativeiros espirituais que nos aprisionam. Em determinados momentos das nossas vidas, a gente começa a enfrentar situações. Nós vamos passando por desertos. E nesses últimos tempos, o Senhor tem olhado muito de que forma nós passamos pelos nossos desertos. Existem pessoas que passam pelos desertos glorificando, clamando, mas existem pessoas que passam por desertos murmurando. E elas permanecem mais tempo no deserto. E aí ela se torna aprisionada, vai se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa que não sabe amar. E talvez você me diga, mas missionária, você não conhece a minha vida. Realmente eu não conheço. Mas o Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas, que é onipotente, onipresente, onisciente, Ele está aqui nessa noite. E Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. E cativeiros espirituais não é lugar de crente. Nós precisamos ser livres em Cristo e liberta, para que nós não venhamos ficar 18 anos aprisionada por demônios e ficar aprisionada em cativeiros espirituais. Cativeiros espirituais, mulheres que vão gerando mágoa dentro de si, tem dificuldade de perdoar. Porque aquela irmã falou assim comigo. Eu espero que aqui não tenha ninguém, talvez só lá na minha igreja. Porque aquela irmã não me deu a paz do Senhor. É porque isso, porque aquilo. Amados, enquanto vocês poderiam, a palavra do Senhor diz que aonde há comunhão, o Senhor ordena o quê? Bênção. E você não está tendo comunhão com a sua irmã, e daí o que você está impedindo sobre a sua vida? Bênção. Porque você quer continuar magoada,
porque você não tem humildade dentro do seu coração e fala assim: irmã, eu estava ressentida com você, mas eu não quero que nada me aprisione, eu quero te liberar perdão. A mulher que se posiciona, ela tem um caminhar diferente. Ela não anda encurvada, ela anda ereta. Porque quando nós estamos firmadas na rocha que é Cristo Jesus, nada vai nos prender em cativeiros espirituais. Nós não vamos andar birrentas, magoadas, mas nós vamos ser mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que onde coloca a planta dos seus pés, os demônios batem em retirada. Mulheres que têm vida no altar e vida de oração, mulheres que jejuam, elas não vão ficar aprisionadas com demônios e cativeiros espirituais. Elas sabem perdoar, elas sabem amar, elas querem avançar no reino de Deus, e ela pega na mão da outra e fala assim: eu estou com você. Eu louvo a Deus, porque quando eu estou no deserto, o Senhor levanta anjos para orar, e logo eu passo esse deserto, e eu agradeço ao Senhor. Que Deus possa preparar mulheres de Deus ao seu lado, para orar, para ajudar você a passar pelos processos, e quando você sair de lá, sacudir a poeira e dizer: obrigado, Jesus, obrigada porque eu venci, obrigada porque o Senhor preparou alguém para me ajudar, obrigada, Senhor, porque o Senhor não me desamparou, porque eu sou sua filha. E tem muita gente que fica em cativeiros espirituais, porque não teve uma infância fácil, teve um pai autoritário, ou teve a ausência desse pai, e aí cresce amargurada, porque faltou, alguém negligenciou a sua infância, e cresce uma pessoa com sentimentos ruins dentro de si. Mas eu quero falar para essa noite, assim como eu já falei, você não é órfão, você tem um pai. Ainda que o seu pai não foi o pai que você queria que ele fosse, mas você tem o melhor pai do universo, que é o nosso pai. Então não deixe que sentimentos de abandono, sentimentos de negligência dos seus pais se tornem você ficar preso nesse cativeiro. É necessário liberar perdão para o seu pai. Talvez você não teve uma mãe que te amou, uma mãe, você não é obra do acaso, você não é o que deu errado, talvez você é fruto de um relacionamento, de um adultério, mas Deus tem algo para a sua vida. A palavra diz que o Senhor já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe, e Ele diz: eu te escolhi. Talvez sua mãe não te amou, talvez seu pai não te amou, mas você é amada, você é filha, você é herdeira. Então saia desse lugar que talvez você foi desprezada, que você foi humilhada, que você foi rejeitada. Talvez sua mãe tentou te abortar, e você carrega isso até hoje, mas nessa noite o Senhor quer te fazer livre, e Ele te fala: eu te escolhi, desde o ventre da tua mãe, e tu és minha, ou seja, você é do Pai. Talvez a sua identidade, no seu RG, está escrito lá, nada consta, porque o seu pai não assumiu como paternidade sobre a sua vida. Mas o Senhor, Ele te dá nome, Ele te dá sobrenome, e Ele ainda escreve seu nome no livro da vida. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós vamos vendo que nada do que vai acontecendo aqui vai nos tornar menor ou diferente daquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. E o céu, Ele está nos direcionando nesse tempo, para que nós, filhas e servas do Senhor,
nos posicionamos e tomamos posse da identidade de Cristo sobre as nossas vidas. E então vem o feminismo, o empoderamento. Eu não sou contra, eu trabalho também. Eu não sou contra que a mulher trabalhe. Mas o empoderamento feminino, ele tem trazido muitos percalços na vida das mulheres. E tem muitas mulheres hoje já dizendo: eu quero ser uma esposa troféu, porque não está aguentando o baque da vida. Porque os padrões desse mundo muitas vezes nos levam a comparações. Ah, mas aquela irmã, nossa, ela faz uma janta deliciosa, eu queria cozinhar para ela. Se você tem joelho no chão para pedir: Espírito Santo, me capacita. E a palavra do Senhor diz que Ele nos capacita, Ele vai te fazer. Mas nós não podemos viver no mundo de comparações. Porque o Senhor, não foi falado aqui, a missionária disse que nós somos únicas. Nós somos dotadas de 2 talentos. E tem muita mulher vivendo em cativeiro espiritual, porque ela quer comparar a vida dela com a amiga, com a vizinha, com a irmã, e ela não entendeu ainda que ela é única. Eu sou única, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com as minhas limitações, mas eu sou única e sou filha. E as coisas que eu quero que o Senhor, e às vezes eu luto com uma Ana aqui dentro, eu falo: Senhor, eu não quero ser assim. Nós precisamos praticar os frutos do Espírito. É fácil? Não, às vezes até minha pressão sobe, mas o Senhor, Ele está me moldando, porque eu sou filha, e eu quero ser segundo o coração de Deus. Então, as comparações, os ressentimentos, a falta de perdão, vai fazendo que muitas mulheres hoje estão andando encurvadas, sem saber quem elas são. Mulheres que foram abusadas, mulheres que foram violentadas. É necessário liberar perdão. Talvez foi na sua infância que alguém não respeitou o seu corpo, a sua infância. Talvez foi até alguém da sua família que chegou e abusou de você, e você carrega esse peso até hoje. Mas eu quero convidar você nessa noite a liberar perdão. Ainda que doa, ainda que agora o Senhor está trazendo na sua memória aquele dia que você foi levado naquele lugar, que a sua inocência de criança, ela não foi respeitada e você sofreu um abuso. O Senhor convida nessa noite a você liberar perdão, porque o Senhor já não quer mais você nesse lugar. O Senhor está nos transicionando nesta noite para um outro lugar. Talvez você tenha vivido um casamento muito turbulento. Talvez você tenha orado anos e você não tenha visto o agir do Senhor na vida do seu esposo. Amados, por 9 anos, eu orei para que o meu esposo viesse para a casa do Senhor. Meu esposo, ele nunca bebeu, nunca fumou, nunca saiu, mas ele tinha pavor de crente. Aí a esposa dele faz e vira o quê? Crente. Oh, glória! Por 9 anos, esse joelho dobrou, clamou, gritou na presença do Pai, para que meu esposo viesse para a casa do Senhor. Só que às vezes a gente ora, pede e quer que Deus faz instantaneamente. E tem muitas coisas que Deus faz no imediato, mas tem muitas vezes que Ele está provando o seu coração. Porque se Ele te der a bênção agora, talvez você não permaneça na presença. E o inimigo das nossas vidas, o que ele veio para fazer? Matar, roubar e destruir. Destruir o quê? Destruir sonhos, projetos de família. A palavra do Senhor diz que
eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se o seu esposo ainda não está na presença, continue orando, continue jejuando. Todos os anos eu ia de frente para o altar. Quando era dia dos pais, na igreja chamava: vem os pais aqui que eu quero orar. Meu marido não estava. Eu catava minhas 3 filhas pequenas e eu ia lá. Senhor, o meu marido esse ano ele não está, mas ano que vem ele vai estar aqui. Chamava os sacerdotes do lar, da casa. Eu ia lá: Senhor, eu estou representando o meu esposo. Ele não está aqui, mas eu creio, Senhor, que um dia ele vai estar aqui do meu lado, de mãos dadas. Chegava o próximo ano do Dia dos Pais, eu estava lá na mesma fé, mais intensa. E nada. E aí a gente começa a clamar para Deus: Deus, o Senhor não está me ouvindo? Ele está ouvindo e Ele não é surdo. Foram 9 anos de persistência, de continuidade na presença de Deus. Só que você está preparada para suportar processo daquilo que você tem pedido para Deus? Então eu achava que a minha vida estava muito bem, o financeiro muito bom, as meninas crescendo, tudo muito bem. Aí vem Deus, ouve a minha oração e o que Ele faz? Desarruma tudo. Então aquela mulher que tinha, meu esposo, eu tinha um carro para andar, só que ele falava: você tem carro até para andar à toa, mas para ir para a igreja não. Amém, o carro ficava lá na garagem. Irmã, você pode passar para mim pegar eu e minhas 3 filhas e me ajudar? Amém. Pastor, eu quero ir para a igreja, o senhor pode passar para mim pegar eu e minhas 3 filhas? Amém. Nada era impedimento, nem filho, nada de eu continuar na presença de Deus. E aí, amadas, de repente, quem tinha uma vida confortável financeiramente, os negócios começam a dar tudo errado. E nós morávamos lá no Pará, então nós tínhamos postos de gasolina, o rio começa a secar, bloqueiam nossas terras, e de repente, sabe o que a gente tinha? 3 filhas para criar, e de intolerância à lactose, que naquela época o leite era caríssimo. E o Senhor, Ele foi trabalhando, porque Ele é fiel. Ele nos traz, eu comecei a orar: Senhor, este lugar já não é mais o nosso lugar. Senhor, me mostra um lugar onde eu possa ir recomeçar. E o Senhor falou ao meu coração: Nova Mutum. E eu vim para esta terra, que eu sou muito grata a Deus por ela. E aqui eu recomecei. E aqui um dia meu esposo, ele tem um sonho que o inimigo tentava matar ele, sufocar. E ele me chamava e eu não conseguia ouvir. E daquele momento que o inimigo tentava matar ele, enforcado, ele clamou pelo nome de Jesus. E logo que ele clamou, aquela coisa que estava apertando a sua garganta sai. E aí ele falou assim: eu quero ir para a igreja. E nós começamos a ir para a igreja. Ele começou a ir, então foi feito cura. Ele quis aprofundar a libertação das maldições hereditárias da família dele. E foi começando um novo tempo. E aí então eu já tinha a bênção, que o meu marido estava na igreja com minhas filhas, mas eu tinha os novos desafios para enfrentar. Então, quando nós viemos para cá, a única coisa que a gente tinha era um carro. E daí a gente já tinha trocado esse carro com o meu irmão, e meu irmão não pagou o homem que ele tinha pego o carro. E meu marido é muito justo, correto, não gosta de confusão. Esse dono desse carro liga e fala: olha, ele não pagou o carro para mim, eu quero o carro. Meu marido fala com meu irmão falou assim: olha, não é assim. Resumindo, ficamos sem o carro.
E aí então meu marido, na última festa da escola das crianças, tinha ganhado uma bicicleta. E na hora da mudança ele falou: será que a gente leva essa bicicleta? Mal sabia que essa bicicleta seria o nosso único meio de transporte. Então a gente chega aqui e perde o carro. Aí abençoada que passou 2 meses, meu marido conseguiu comprar uma bicicleta para mim. A abençoada que não sabia andar de bicicleta, tinha medo. Então ela tinha que descer da bicicleta para fazer a curva, e eu preferia andar a pé. E eu andava 10 quilômetros a pé para ir trabalhar. Mas por que eu estou testemunhando tudo isso? Porque às vezes a gente ora para Deus fazer algo na nossa vida, e daí no meio do caminho a gente fala: ai Deus, mas não era assim que eu queria que o Senhor fizesse. Creia que Deus não perde controle de nada, e da forma com que Ele está fazendo, é da melhor forma sobre a sua vida. Está gerando testemunho, está edificando a sua casa, está tornando você mais filha fiel a Ele. Porque você às vezes pode achar que pela força do seu braço, a palavra do Senhor diz que muitos confiam em carros, outros em cavalo, mas nós, eu e você, faremos menção ao nome do Senhor. Aleluia. E hoje eu vejo tudo que o Senhor tem colocado na minha vida, e todas as vezes que eu olho da onde o Senhor me trouxe, o que o Senhor tem feito, eu falo: obrigada, Jesus, valeu a pena o deserto. Foram 8 anos aqui de muita dificuldade, mas o Senhor, Ele é fiel, o pão de cada dia nunca faltou. O Senhor é poderoso, e às vezes mulheres vão ficando magoadas com seu esposo, mulheres vão criando um relacionamento não saudável, mulheres vão enrijecendo, endurecendo, e aquele casamento ele não é um casamento que frutifica, não é um lugar, um lar que tem amor. E nessa noite o Senhor está convidando mulheres aqui a perdoar os seus esposos, para que o Senhor possa operar na sua casa, na sua família. Ah, irmã, você não conhece meu marido? Não conheço. Mas se você dobrar o seu joelho e falar para Deus como você quer, o Senhor é poderoso para transformar. Ele não é carinhoso. Fala: Senhor, eu quero meu marido carinhoso. Eu quero que ele me abraça de manhã, à tarde e à noite. Eu quero que ele me beija de manhã, à tarde e à noite. E assim o Senhor faz. Então o Senhor está tirando mulheres desse cativeiro de casamentos doentes, para fazer um casamento restaurado e uma família alicerçada em Deus. Aqui no começo eu falei, mas o Senhor ainda traz a memória sobre a murmuração. Mulheres que vivem em cativeiros espirituais estão se encurvando, porque ao invés de agradecer, murmura. Não sabe agradecer. Se você tem um par de sapato, agradeça por ele. Porque nós mulheres, qual mulher aqui não queria ter um vestido para cada evento, um sapato para cada evento, uma bolsa? Nós somos assim. Nós queremos estar lindas, preciosas, arrumadas. Mas muitas vezes o financeiro não permite. Mas quando nós somos mulheres gratas a Deus, o Senhor, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, Ele levanta pessoas para abençoar a sua vida. O Senhor sempre levantou pessoas. Quando eu mais passei dificuldades aqui, o Senhor levantava pessoas para me dar sacola de vestido, sacolas de sapato. O Senhor sempre me calçou, o Senhor sempre me vestiu, o Senhor sempre me deu perfume, porque eu gosto de andar cheirosa. O Senhor é poderoso, amadas. Não há nada impossível para o nosso Deus, mas nessa noite Ele está sondando corações aqui. Você tem aberto a sua boca para glorificar, para agradecer, ou você tem aberto a sua boca para murmurar,
Porque se você tem murmurado, você vai permanecer igual essa mulher, 18 anos encurvada. Quem tem um coração grato pelo pouco, Deus fará no muito. Deus fará no muito. É necessário agradecer. Agradecer pelas pequenas coisas, pela chuva que cai, pelo sol, pela sua família, pelo ar que você respira. Se você levantou, é porque Deus te deu mais um novo dia. E tem mulher que já acorda murmurando. Eu espero que aqui não tenha mulheres assim. Mulheres reclamando porque tem que levar filho na escola. E eu vejo às vezes mulher falando tanta coisa. E eu falo, se ela soubesse o poder que tem a palavra, ela não abriria a boca. Semana passada, eu atendi uma mulher. Quarta-feira, 1 hora de telefone. Quinta-feira, 50 minutos. Sexta-feira, 45 minutos. Ouvindo, ela chorando, murmurando. E há muitos anos eu acompanho essa pessoa. Ela não quer sair do lugar onde ela está. Ela fincou a estaca nesse lugar onde essa mulher encurvada estava. E ela falava assim: eu já não aguento mais, eu já não durmo mais, eu estou com insônia. Então ela me liga e ela fala e ela chora. E quando ela para, eu ouço tudo, deixa ela colocar toda a dor dela para fora. E aí na ligação de sexta-feira, eu falei para ela: quer ver sua vida mudar? Quer ver sua vida transformada? De madrugada você não está dormindo, porque o Senhor está te convidando para você ir para a presença dEle, para Ele te tirar desse lugar que há anos você está. Sabe o que ela me respondeu? Eu tenho minha vida com Deus, eu não vou orar. Vai permanecer nesse lugar. Você quer ir pela sua força ou com a força de Deus? Porque se você quer ir com essa força, você vai permanecer encurvada, aprisionada. Mas se você permitir, o Senhor nessa noite, Ele está te tirando deste lugar. Ele está te direcionando para um outro lugar. E muitas pessoas, ano passado, eu viajei muito no Mato Grosso, fazendo um encontro com Deus. E aí eu me deparei com uma situação que eu ainda não tinha deparado. Nas igrejas que eu ia ministrar, as pessoas vinham assim: ai, ô missionária, eu não quero liberar perdão. O meu líder fez isso. E aí queria contar todas as histórias. Eu falei, mas você está na igreja e você não consegue perdoar, você não consegue. Pessoas que estão caminhando, trabalhando na obra, ferida, sem perdoar e colocando as mãos nas coisas do Senhor. Porque o pastor, ou a pastora, ou porque o líder fez algo que desagradou. E aí começa a carregar peso. E eu não sei se aqui tem alguém assim. Se tiver, saia desse lugar. O Senhor não te chamou para esse lugar. Nós devemos nos submeter aos nossos líderes, amar, orar por eles. Se nós temos a arma da oração, se você não está feliz com ele, fala: Senhor, ou o Senhor me molda, ou o Senhor faz na vida dele ou dela. Não fique nesse lugar de cativeiro. Aleluia. Essa mulher ficou por 18 anos. Talvez ela poderia ter sido liberta antes, mas ela permaneceu naquele lugar, porque ela não quis avançar no reino. Pessoas que cresceram, hoje chama bullying, né? Colocaram um nome. Pessoas que cresceram ouvindo falar. Na nossa época, as que são mais aí da minha idade, falavam assim: você é gordinha. Hoje, se você falar, você é fofinha, é bullying.
Eu estudei 10 anos no colégio de freira. Então, quando eu fui para um colégio misto, eu andava, meu pai foi muito rígido comigo e na minha criação. Então, desculpa. Então, meu pai não permitia eu ter amizades com... Tá aqui, Gil. Então, meu pai não permitia eu ter amizade com meninos. Então, como eu entrava na escola assim, ó. Sabe como eles me apelidaram? De Robocop. Então eu chegava na escola, eu era Robocop, porque eu tinha medo de olhar para o lado, que eu tinha medo do meu pai ver, pensar que eu estava olhando para alguém. Então eu entrava assim. Mas isso nunca entrou no meu coração, porque quando eu era criança eu já sabia quem eu era. Às vezes, alguém da família colocou um apelido em você. Às vezes alguém da sua família falou sobre você algo que não é o que o Senhor tem para a sua vida, e você ainda está presa nesse cativeiro espiritual. E nessa noite o Senhor convida você a sair desse lugar. Você não é aquilo que o mundo aí fora talvez tenha dito que você é. Você é filha, e você é única, você é herdeira. Nessa noite o Senhor, Ele nos convida e reafirma sobre nós quem nós somos, para que esse lugar de aprisionamento, de cativeiro, de encurvamento, nunca mais seja o nosso lugar. E olha só, quando Jesus chega nesse lugar, Jesus vai e cura. E era um sábado como hoje. O Senhor, Ele está pronto para te curar as feridas do seu coração. O Senhor, Ele está pronto, Ele já te ama. O Senhor, Ele está pronto para te envolver e para te dizer: tu és minha. Mas se você permitir, porque Naamã, assim como a mulher do fluxo de sangue, ela só trocou nas vestes do Senhor e ela foi curada. Mas com Naamã o Senhor quis fazer diferente, porque Ele queria quebrar o orgulho de Naamã. E se você permanecer aí como Naamã, nesse seu lugar de orgulho, de falar: eu não vou liberar perdão, eu não vou sair deste lugar, a sua vida vai continuar como dessa mulher encurvar. Eu não sei mais por quanto tempo, mas até que você tenha sensibilidade e você ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando. Porque Naamã, o Senhor fala para ele: vai lá e mergulha 7 vezes. O Senhor é poderoso. Ele poderia só tocar, Ele poderia só falar: você está curado. Mas para quebrar o orgulho, você vai lá. Porque mulheres orgulhosas, amado, não agradam o coração de Deus. Mulheres orgulhosas não dão lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Mulheres invejosas. Eu ainda às vezes me espanto com certas coisas. E um dia eu ouvindo uma pessoa falando, eu passando e ouvindo: eu não me alegro com o sucesso de fulano, eu não me alegro com o carro que a pessoa tem. E eu vi aquela pessoa e ela só vivia rindo. Mas tem pessoas que usam máscaras, mas um dia elas caem. Um dia elas caem. Então tem pessoas que carregam inveja dentro de si. E inveja são coisas que nos levam para trás, desagradam o coração de Deus. Tem pessoas que é tão invejosas que ela chega na casa, a planta murcha. Vocês já viram isso? Pessoas que não dão lugar para o Espírito Santo. Mas a mulher que está em Deus, a inveja não chega.
Porque a mulher que está em Deus, ela fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. 10.000 cairão do meu lado e 1.000 à tua direita, mas eu, Ana, não serei atingido. Obra de macumbaria, feitiçaria, não vai chegar à minha casa, porque o Senhor já enviou anjos lá para guardar. A mulher que tem um coração voltado ao Senhor, ela tem uma boca de oração, e nada vai chegar sobre ela. Amados, eu já vi testemunho de pessoas que falou: era para eu ser baleado, mas o Senhor me tornou invisível, porque o Senhor tinha um propósito naquela vida. Deus muitas vezes nos torna invisível, muitas vezes Ele nos leva a lugares. O Senhor, Ele faz tanta coisa, Ele nos dá tanto livramento, que às vezes nós não temos nem entendimento, mas quando nós clamamos por Ele, é Ele quem está guardando. Eu não sei aqui se vocês conhecem ou já ouviram falar do reverendo Rubens Gabriel. Eu tive o prazer de ouvir uma ministração dele lá em Rondonópolis. E ele falou que ano passado eu estive lá, e que o Senhor nesse ano Ele iria recolher muitas pessoas por acidentes de avião. Nós presenciamos até março quantos aviões caíram, acidentes de ônibus e muito acidente automobilístico. E ele falava para a igreja: sabe por quê? Porque as pessoas perderam o temor. Não me convida mais para estar no carro, não me convida mais para estar no voo, não me convida mais para estar no ônibus. Por quê? Desculpa, porque não estão tendo vida de oração. O Senhor é para todo momento, amada. É desde a hora que você acorda: Senhor, senta na mesa comigo, vamos tomar um café da manhã. Senhor, eu vou trabalhar e eu agradeço, Senhor, pelo meu trabalho, vamos comigo. Quando eu sento na minha cadeira no meu escritório, eu falo: Senhor, senta comigo, me ajuda a tomar decisões, me ajuda a resplandecer o Teu Santo Espírito aqui na terra. E tem muita gente deixando Deus só no dia dos apuros, no dia dos percalços da vida. O Senhor está nos chamando nesse tempo a sermos mulheres servas, mulheres de oração, mulheres que buscam com intensidade, mulheres que assentam numa mesa, num banquete daquele preparado igual tem ali, para falar do amor dele, para testemunhar, não para ficar falando uma das outras. Mas se você sentar para uma tarde de testemunho, você sairá edificada. Você vai dizer: se Deus fez na vida dela, pode fazer na minha vida também. O Senhor está nos chamando para este lugar de mulheres firmes na presença de Deus, mulheres que têm autoridade. Eu falo para o Senhor: Senhor, e a palavra dele é poderosa, diz que aonde a luz chega, as trevas têm que sair. E eu falo: Senhor, aonde eu pisar, que os demônios saiam, em nome de Jesus. Tem mulheres que estão deixando o lar ser encurvado, se tornando lar triste, porque não se posiciona, não tem vida de oração, não abre a boca com a autoridade para falar: Satanás, chega, saia daqui, minha casa é do Senhor Jesus, a minha família é do Senhor Jesus. Quando você vê os seus filhos muito brigando, quando há muito desentendimento no casamento, se levante, algo não está certo, começa a clamar. Você tem que ter autoridade, mas uma boca para ter autoridade não tem como servir a dois deuses. Se sua boca murmura, se sua boca não abençoa, se sua boca não exalta o nosso Deus, você não vai ter uma boca com autoridade. Uma mulher que quer ter autoridade no reino, ela tem que ter uma vida de comunhão com Cristo. Não é só quando os ventos vêm, mas quando os dias de glória também chegam sobre a vida dela, para dizer: Senhor, obrigada, porque
porque eu sei que foi o Senhor quem fez. Obrigada porque eu sei que foi o Senhor que me guardou. Obrigado porque eu sei que foi o Senhor que me livrou. Obrigada. E essa mulher, que 18 anos não conseguia mais ver os lírios do campo, não conseguia mais ver a paisagem, Jesus chega e cura. E aquela mulher triste, abatida, enferma, sem sonhos, sem amigos, se levanta. Eu não vi situação ainda que quando Jesus chega, não há transformação, não há mudança, não há renovo. Aonde o nome de Jesus chega, há milagre, há restauração, há renovo. Eu não sei como está seu casamento, como está a vida dos seus filhos, como está as suas finanças, mas eu sei, se você clamar e confiar, porque não adianta só clamar, você precisa confiar e descansar que Ele pode todas as coisas. Aleluia. Aquela mulher então começa a ver o mundo diferente, e essa mulher sou eu e é você, que o Senhor nos chama a sair desse encurvamento, a se levantar, a se posicionar. A partir de hoje, Senhor, eu quero uma nova vida contigo. A partir de hoje, Senhor, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. A partir de hoje, Senhor, eu quero ter autoridade. A partir de hoje eu quero ser uma mulher com vida no altar. A partir de hoje eu quero ser uma mulher de propósito. A partir de hoje eu quero trabalhar na tua casa, servir ao Senhor, fazer coisas para o teu reino. Nessa noite o Senhor está nos transicionando para esse lugar. Mas num ato profético ainda, eu quero convidar o pastor Erlan, o pastor Alex está aqui ainda, a vir aqui na frente. Nós não estamos aqui, quando nós oramos, nós chamamos o Espírito Santo de